A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez, juntinho com você para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Desde já eu quero agradecer a você, meu amado e querido irmão, que está aí participando conosco. Um forte abraço, querido. Deus abençoe a sua vida. Eu fico muito feliz quando vocês comentam. Fico muito feliz e tenho a certeza que Deus também, quando vocês participam, comentam, né? Fazem seus pedidos de oração. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Amém? E nós vamos continuar a leitura da palavra. Nós estamos lendo o livro de 2 Reis, no capítulo 10, onde Jeú extermina a casa de Acabe. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos do vosso Senhor, como também os carros e os cavalos, e as cidades fortalecidas e as armas. Olhai pelo melhor, mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual, pondo sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa do vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam parar diante dele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então, o que tinha cargo da casa, e o que tinha cargo da cidade, e os anciãos e os aios enviaram a Jeú, dizendo: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém poderemos, rei. Fazei o que for bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhe escreveu outra carta, dizendo: Se sois meus e ouvides a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a este tempo, vinde a mim, a Jezreel, e os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade, que os mantinham. Sucedeu, pois, que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos. E lhes mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões, à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu Senhor, e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabeis, pois, agora, que é da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe. Nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes e os seus conhecidos, e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Então se levantou a partir, e foi a Samaria. Estando no caminho, e em Bet-Eked, 2 pastores. Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos, e descendemos a saudar aos filhos dos reis e dos filhos da rainha. Então disse ele
apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Jeú encontra a Jonadab e mata os servos de Baal. E partindo dali encontrou Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, a qual saudou e lhe disse: reto é o teu coração, como o meu coração, e como o teu coração. E disse Jonadab: então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão, e fê-lo subir consigo ao carro. E disse: vai comigo, e verás meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que destruiu, conforme a palavra do Senhor que dissera a Elias. Ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal. Jeú, porém, muito o servia. Pelo que chamei-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha o cargo de vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. Entrando eles, fizeram sacrifícios e holocaustos. Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada. E os da guarda e os capitães os lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram as estátuas de Baal e derrubaram a casa de Baal. E fizeram dela latrina até os dias de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém, não separou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estava em Betel, em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem obrastes em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme a tudo quanto eu tinha no meu coração fizestes a casa de Acabe. Teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para o nascente do sol, a toda a terra de Gileade, os gaditas e os rubenitas e os manassitas
desde Aroer até junto ao ribeiro de Hermon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, mais dos sucessos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não está escrito nos livros das crônicas de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria. E Jeocasás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias de Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Amém, meus amados irmãos? E assim segue. Muitos colocam a ruína contra o Deus Todo-Poderoso. Mas, na verdade, os homens com os vossos pecados, e por se desviarem da vontade de Deus, e não se entregarem totalmente aos seus mandamentos e à sua vontade, cavam para si as próprias ruínas. E o povo, como diz a palavra, foi se diminuindo, os termos de Israel. E assim, queridos, segue a palavra. É bom que entendamos bem essa questão, porque muitos pegam Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, que entregou o seu próprio Filho na cruz do Calvário para salvar a humanidade, para nos dar uma oportunidade de buscarmos a sua presença, arrependermos dos nossos pecados e andar em seus caminhos. Muitos pegam esse Deus, que entrega o seu próprio Filho, e dizem que Deus era um Deus de guerra, um Deus tirano. Mas, na verdade, o próprio povo, com sua desobediência, o próprio povo, com seus erros, cavava para si as suas próprias ruínas. E as coisas não mudaram, meus amados. Senão, quando Deus nos ensina, quando Deus nos corrige, é para o nosso próprio bem. Quando Deus nos pede para fazer algo, não é simplesmente porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele pede para o nosso próprio bem. Quando Deus nos impede de fazer algo, igualmente é para o nosso próprio bem. Se cremos em Deus, sabemos que Ele quer o melhor para cada um de nós. Por isso, devemos ouvir a sua voz. Por isso, devemos obedecer à sua vontade, à sua palavra, para o nosso próprio bem. Amém, queridos? Tenho que parar por aqui para que o vídeo não fique muito longo. Nós agora vamos fazer a oração da fé.